O suricata, Suricata suricata, também conhecido como suricato, é um pequeno mangusto encontrado no sul da África. Ele é caracterizado por uma cabeça larga, olhos grandes, focinho pontiagudo, pernas longas, cauda fina e um padrão de pelagem musquiada. O comprimento da cabeça e do corpo é de cerca de 24 a 35 centímetros e o peso geralmente varia entre 0,62 e 0,97 kg. A pelagem é de cor cinza claro a marrom amarelado com bandas alternadas, pouco definidas, claras e escuras nas costas. Existem 3 subespécies reconhecidas. Os suricatas são animais sociais, formando grupos de 2 a 30 indivíduos, com números quase iguais de ambos os sexos e várias unidades familiares compostas por casais e sua prole. Os membros de um grupo se revezam em tarefas, como cuidar dos filhotes e vigiar contra predadores. Os suricatas são uma espécie de reprodução cooperativa, em que os membros dominantes geralmente produzem filhotes, e os não reprodutores, subordinados, prestam cuidados altruístas aos filhotes. A divisão do trabalho não é tão estritamente definida como em espécies eusociais especializadas, como a distinção entre criadores e trabalhadores em formigas. Além disso, os suricatas têm uma hierarquia de dominação clara, com indivíduos mais velhos tendo um status social mais alto. Um estudo mostrou que os indivíduos dominantes podem contribuir mais para o cuidado dos filhotes quando há menos ajudantes disponíveis. Os membros subordinados aumentam suas contribuições se puderem procurar alimento com mais eficiência. Os grupos vivem em fendas de rochas em áreas pedregosas e em grandes sistemas de tocas nas planícies. Um grupo geralmente ocupa uma área de vida média de 5 km², contendo muitas tocas a uma distância de 50 a 100 metros uma da outra, das quais algumas permanecem não utilizadas. Um estudo de 2019 mostrou que tocas maiores no centro de uma área de vida são preferidas em relação às menores localizadas na periferia. Isso foi especialmente o caso em grupos com filhotes para criar. Um grupo pode mudar para outra toca se a fêmea dominante tiver pouco sucesso em encontrar presas em uma área. A área próxima à periferia das áreas de vida é marcada principalmente pelos indivíduos dominantes. Há latrinas comunitárias de 1 km² de tamanho perto das tocas. Os grupos podem migrar coletivamente em busca de comida, para escapar da alta pressão de predadores e durante inundações. Os suricatas são altamente vigilantes e frequentemente observam o ambiente virando a cabeça de um lado para o outro. Alguns indivíduos sempre ficam de sentinela e vigiam em busca de perigos. A comunicação vocal é usada com frequência em diferentes contextos. Por exemplo, latidos repetitivos e agudos são usados para alertar outros sobre predadores nas proximidades. Eles geralmente se retiram para suas tocas em busca de segurança, onde permanecem até que o perigo passe. Eles esticam as cabeças para fora das tocas para verificar a área do lado de fora, enquanto continuam latindo. Grupos de suricatas atacam ferozmente cobras que se aproximam. Raptores, como abutres, águias de cauda vermelha, águias tanageiras e gaviões carrapateiros, são grandes predadores aéreos. No chão, os suricatas podem ser ameaçados por raposas de orelhas de morcego, chacais de dorso negro e raposas do cabo. Os encontros entre membros de grupos diferentes são altamente agressivos, resultando em ferimentos graves e frequentemente mortes. 19% dos suricatas morrem de violência entre congêneres, a porcentagem mais alta registrada entre mamíferos. As fêmeas, muitas vezes as mais pesadas, tentam alcançar a dominância sobre os outros de várias maneiras, como competição acirrada ou tomando o lugar do líder do grupo. Um estudo mostrou que as fêmeas que crescem mais rapidamente têm mais probabilidade de assumir a dominância, embora os machos não mostrem essa tendência. Os machos que buscam a dominação sobre grupos tendem a marcar o território extensivamente e não são submissos. Eles frequentemente expulsam machos mais velhos de um grupo e assumem o comando do grupo. Indivíduos subordinados enfrentam dificuldades para se reproduzir com sucesso. Por exemplo, fêmeas dominantes frequentemente matam as ninhadas das fêmeas subordinadas. Como resultado, indivíduos subordinados podem se dispersar para outros grupos em busca de parceiros durante a estação de reprodução. Alguns suricatas subordinados chegam a matar os filhotes dos membros dominantes para melhorar a posição de sua própria prole. Pode levar dias para os emigrantes conseguirem ingressar em outros grupos, e muitas vezes enfrentam a aversão dos membros.
Os machos geralmente têm sucesso em se juntar a grupos existentes. Muitas vezes eles inspecionam outros grupos e seus sistemas de tocas em busca de oportunidades de reprodução. Muitas vezes eles se unem em coalizões por até 2 meses e viajam cerca de 5 km por dia em caminhos sinuosos. A dispersão parece ser menos comum nas fêmeas, possivelmente porque permanecer em um grupo pode eventualmente dar a elas a dominância sobre os outros membros. Fêmeas dispersas viajam mais do que as coalizões e tendem a iniciar grupos próprios ou se juntar a outras fêmeas semelhantes. Elas miram em grupos de machos emigrantes ou aqueles sem uma fêmea reprodutora. Fêmeas subordinadas, ao contrário dos machos subordinados, podem ser expulsas de seus grupos, especialmente na última parte da gravidez da fêmea dominante, embora possam ser autorizadas a retornar após o nascimento dos filhotes. As tocas dos suricatas geralmente têm 5 metros de diâmetro, com cerca de 15 aberturas, embora tenha sido relatada uma toca de dimensões de 25 por 32 metros com até 90 buracos. Essas redes subterrâneas extensas consistem em 2 a 3 níveis de túneis de até 1,5 metros no subsolo. Os túneis, com cerca de 7,5 centímetros de altura no topo, se tornam mais amplos após descer cerca de 1 metro. As entradas, com 15 centímetros de diâmetro, são criadas escavando a um ângulo de 40 graus em relação à superfície. O solo acumulado como resultado pode aumentar ligeiramente a altura dos locais de tocas. Tocas de escape são usadas para uma fuga rápida se perigos forem detectados. Durante a construção ou reforma das tocas, os suricatas se alinham para formar uma cadeia contínua de cabeça a cauda, quebram o solo em migalhas com as garras dianteiras, escavam com as patas dianteiras unidas e jogam o solo para trás entre as patas traseiras. As temperaturas exteriores não são refletidas imediatamente nas tocas, geralmente há um atraso de 8 horas, o que cria um gradiente de temperatura nas tocas, de modo que as tocas são mais frescas durante o dia e mais quentes à noite. As temperaturas dentro das tocas normalmente variam entre 21 e 39 graus Celsius no verão e menos 4 e 26 graus Celsius no inverno. As temperaturas em profundidades maiores variam muito menos, com temperaturas de verão em torno de 22,6 a 23,2 graus Celsius e temperaturas de inverno em torno de 10 a 10,8 graus Celsius. Isso reduz a necessidade de suricatas regular individualmente a temperatura, proporcionando um microclima confortável dentro das tocas. Além disso, as tocas protegem os suricatas em condições climáticas adversas e temperaturas extremas. Portanto, os suricatas passam considerável tempo em suas tocas. Eles são ativos principalmente durante o dia e retornam às tocas após o anoitecer e frequentemente para escapar do calor da tarde. A atividade atinge o pico durante a manhã e o final da tarde. Os suricatas se juntam para dormir em grupos compactos, se bronzeiam e se deitam sobre rochas quentes ou solo úmido para ajustar suas temperaturas corporais. Os suricatas tendem a ocupar as tocas de outros pequenos mamíferos em vez de construí-las por conta própria. Geralmente compartilham tocas com esquilos do cabo e mangustos amarelos. Esquilos do cabo e suricatas geralmente não brigam por espaço ou comida. Embora os mangustos amarelos também sejam insetívoros como os suricatas, a competição por presas é mínima, já que os mangustos amarelos são menos seletivos em sua dieta. Essa associação é benéfica para todas as espécies, economizando tempo e esforço gastos na construção de tocas separadas. Os suricatas têm um amplo repertório vocal que usam para se comunicar em diferentes contextos. Muitos desses chamados podem ser combinados por repetição do mesmo chamado ou misturando diferentes sons. Um estudo registrou 12 tipos diferentes de combinações de chamados usados em diferentes situações, como proteção contra predadores, cuidado com os filhotes, escavação, banhos de sol, aglomeração e agressão. Os chamados de curto alcance são produzidos enquanto forrageiam e depois de examinar o ambiente em busca de predadores. Chamados de recrutamento podem ser produzidos para reunir os suricatas ao avistar uma cobra ou para investigar excrementos ou amostras de pelo de predadores ou suricatas desconhecidos. Chamados de alarme são emitidos ao detectar predadores. Todos esses chamados diferem em suas características acústicas e podem evocar diferentes respostas nos receptores. Suricatas que ouvem o chamado, geralmente, quanto maior a urgência da situação em que o chamado é dado, mais forte é a resposta nos receptores. Isso indica que os suricatas são capazes de perceber a natureza do risco e o grau de urgência a partir da acústica de um chamado, transmiti-lo e responder de acordo.
Por exemplo, ao ouvir um chamado de alarme para predadores terrestres, os suricatas são mais propensos a examinar a área e se mover na direção da fonte do chamado, enquanto um chamado de alarme para predadores aéreos provavelmente os faria se abaixar. Um chamado de recrutamento faria com que os receptores levantassem a cauda, e frequentemente o pelo, e se movessem lentamente em direção à fonte. A complexidade dos chamados produzidos por diferentes mangustos varia de acordo com sua estrutura social e ecologia. Por exemplo, mangustos eusociais, como suricatas e mangustos de banda, usam chamados em uma variedade maior de contextos do que os solitários mangustos esbeltos. Além disso, os suricatas têm mais tipos de chamados do que os mangustos de banda. Os chamados dos suricatas carregam informações para identificar o indivíduo ou grupo que emitiu o sinal, mas os suricatas não parecem diferenciar entre chamados de diferentes fontes. Os chamados dos mangustos de banda também carregam uma assinatura vocal para identificar o emissor. O suricata é principalmente um insetívoro, alimentando-se principalmente de besouros e lepidópteros, também pode se alimentar de ovos, anfíbios, artrópodes, como escorpiões, cujo veneno eles são imunes, répteis, pequenas aves, plantas e sementes. Suricatas em cativeiro incluem muitas frutas e vegetais em sua dieta e também matam pequenos mamíferos mordendo a parte de trás de seus crânios. Também foi observado que se alimentam do fungo trufa do deserto Kalahari tuberpeli. Os suricatas frequentemente comem melões cidra e escavam raízes e tubérculos para obter água. Os mangustos passam cerca de 5 a 8 horas forrageando todos os dias. Como outros mangustos sociais, os suricatas de um grupo se dispersam até 5 metros um do outro e forrageiam sistematicamente em áreas dentro de sua área de vida sem perder o contato visual ou vocal. Alguns indivíduos ficam de sentinela enquanto os outros estão ocupados forrageando. Os suricatas retornam a uma área apenas após uma semana da última visita, para que o suprimento de comida seja reabastecido o suficiente. Eles caçam pelo cheiro e muitas vezes escavam o solo ou viram pedras para descobrir presas escondidas. Os suricatas geralmente não perseguem suas presas, embora possam perseguir gecos e lagartos por vários metros. A ingestão de alimento geralmente é baixa durante o inverno. Os suricatas se reproduzem ao longo do ano, com picos sazonais, geralmente durante os meses de chuva intensa. Por exemplo, o máximo de nascimentos ocorre de janeiro a março no sul do Kalahari. Geralmente apenas os indivíduos dominantes se reproduzem, embora membros subordinados também possam acasalar em anos altamente produtivos. As fêmeas atingem a maturidade sexual aos 2 ou 3 anos de idade. As fêmeas dominantes podem ter até 4 ninhadas por ano, menos para as fêmeas subordinadas, e o número depende da quantidade de precipitação. O comportamento de acasalamento foi estudado em indivíduos mantidos em cativeiro. O comportamento de corte é limitado. O macho luta com sua parceira, agarrando-a pelo focinho. Ele agarra a nuca do pescoço se ela resistir à monta e a segura prendendo seus flancos durante a cópula. Após uma gestação de 60 a 70 dias, uma ninhada de 3 a 7 filhotes nasce. Os filhotes pesam cerca de 100 gramas nos primeiros dias de vida. A taxa média de crescimento nos primeiros 3 meses é de 4,5 gramas por dia, tipicamente a mais rápida no primeiro mês. Um estudo de 2019 mostrou que as taxas de crescimento e sobrevivência dos filhotes podem diminuir com o aumento da temperatura. Os filhotes emitem sons contínuos que se assemelham a pios de pássaros, que mudam para um chamado de contato agudo à medida que crescem. Os filhotes são mantidos seguros em uma toca, de onde emergem por volta de 16 dias e começam a forragear com os adultos aos 26 dias. Os membros não reprodutores do grupo ajudam substancialmente nos cuidados com os filhotes, como alimentá-los e ficar juntos para mantê-los aquecidos. Um estudo mostrou que quase metade das ninhadas de fêmeas dominantes, especialmente as nascidas mais tarde na estação de reprodução, foram amamentadas por fêmeas subordinadas, principalmente as que estavam grávidas ou tinham recentemente parido. Foram observados preconceitos de sexo na alimentação. Por exemplo, fêmeas ajudantes alimentam filhotes fêmeas mais do que filhotes machos, ao contrário dos ajudantes machos que alimentam ambos igualmente. Isso ocorre possivelmente porque a sobrevivência de filhotes fêmeas é mais benéfica para as ajudantes fêmeas, uma vez que as fêmeas têm mais probabilidade de permanecer em seu grupo natal.
Alguns ajudantes contribuem mais em todas as atividades do que outros, embora nenhum deles seja especializado em qualquer uma delas. Às vezes, os ajudantes favorecem suas próprias necessidades em relação às dos filhotes e decidem não alimentá-los. Esse comportamento, conhecido como falsa alimentação, é mais comum quando a presa é mais valorizada pelos suricatas. O pai permanece em guarda e protege sua prole, enquanto a mãe passa muito tempo forrageando para produzir leite suficiente para seus filhotes. As mães emitem chamados agudos e repetitivos para garantir que seus filhotes a sigam e permaneçam juntos. Incapazes de forragear sozinhos, os filhotes emitem frequentes chamados em busca de comida dos cuidadores. Como muitas espécies, os filhotes de suricata aprendem observando e imitando o comportamento dos adultos, embora os adultos também participem do ensino ativo. Por exemplo, os adultos ensinam aos filhotes como comer um escorpião venenoso, removendo o ferrão e mostrando aos filhotes como lidar com a criatura. A mãe corre com a presa na boca, estimulando os filhotes a pegá-la. Os filhotes se tornam independentes o suficiente para forragear por volta de 12 semanas de idade. Estima-se que suricatas sobrevivam por 5 a 15 anos na natureza. A expectativa de vida máxima registrada em cativeiro é de 20,6 anos. As fêmeas parecem ser capazes de discriminar o odor de seus parentes em relação ao de outros. O reconhecimento de parentesco é uma habilidade útil que facilita a cooperação entre parentes e a evitação do cruzamento consanguíneo. Quando o acasalamento ocorre entre parentes suricatas, frequentemente resulta em consequências negativas para a aptidão, depressão por endogamia, que afetam uma variedade de características, como o peso dos filhotes ao sair da toca natal, o comprimento das patas traseiras, o crescimento até a independência e a sobrevivência de jovens. Esses efeitos negativos provavelmente se devem ao aumento da homozigosidade ou maior similaridade genética entre os indivíduos resultante da endogamia e à consequente expressão de mutações recessivas deletérias. E se você curtiu o vídeo de hoje, deixe seu like e envie para os amigos.